O tema que eu escolhi para tratar com vocês essa noite é pais e filhos e a luta contra a idolatria. É essa a nossa temática e nós vamos basear esse nosso estudo em Mateus, capítulo número 20. Obviamente, esse texto não trata primeiramente dessa questão de pais e filhos, mas nós vamos ler e aplicar pensando nessa temática, né? Tem a questão do significado do texto, a significância. Quando pensamos na significância, é a utilidade do texto bíblico sendo aplicada a toda a nossa realidade, né? E vocês vão perceber isso. A gente vai ler esse texto, nós vamos explicar esse texto e vamos ter alguns alertas de idolatria, certo? Para a gente ter as nossas aplicações. Alerta de idolatria nesse texto, a gente vai estar tratando e comentando. Que Deus nos oriente e nos ajude nesse tempo de estudo da palavra. Mateus capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Vou pedir para a igreja participar lendo esse texto sagrado, tá bom? Vai ser com vocês a leitura. Vai ser exposto, está aí já com vocês? Não? Agora sim. Ok, do 20 ao 28, os irmãos poderão ler, por favor? Então... Amém. Que Deus aplique essa palavra ao coração do seu povo. Bem, como eu falei para vocês, a gente vai tratar sobre pais e filhos e a luta contra a idolatria. Primeiro, a gente precisa pensar de maneira breve o que é que significa idolatria. O conceito de idolatria está atrelado ao mau uso das coisas que Deus fez. E sendo assim, consiste numa tentativa de encontrar significado em parte da criação e não no Deus Criador. Você tira parte daquilo que Deus criou e aquilo se torna um Deus para você. Então, é como se você quisesse tirar todo o significado da sua existência, ter todo o seu significado da sua existência a parte de Deus, mas se apropriando de parte daquilo que Deus criou. A gente está sujeito a isso. Deus, ele condena a idolatria. Isso está claro em toda a Escritura. No entanto, quando essas exortações elas são feitas primariamente para quem? Para o povo de Deus, que eram os primeiros leitores da Bíblia, o público-alvo, o povo de Deus. Então, isso nos mostra, de antemão, irmãos, que nosso coração ele tem essa tendência a idolatrar.
as coisas, pessoas, títulos e tantas outras coisas. Então, por isso que esse tema ele se torna ainda mais urgente para nós, porque Deus condena a idolatria, mostrando que essa é uma ameaça real e que pode ser devastadora. A família pode se tornar um meio de redenção para nós e assim se tornar um ídolo e, por que não dizer, uma maldição. Nós temos essa tendência enquanto cristãos, pensando especialmente sobre família. É algo que nós temos com tanto apreço, não é verdade? Nós temos com tanto zelo, com tanto cuidado. E se nós não tivermos esse cuidado, se nós não tivermos essa vigilância, a família pode se tornar um Deus. Deus nos deu flechas. Os filhos, a herança do Senhor são flechas. Alguns estão esperando, né? Vamos ter flechas novas na aljava da IPC, né? Gustavo, Renale, André, Maria Eduarda. Tem mais alguém? Gustavo e Débora. Então a aljava da IPC está crescendo. Mas são flechas nas mãos do guerreiro, né? Os filhos. Mas essas flechas nós precisamos ter cuidado, porque elas podem machucar se elas se voltarem contra nós. Tal é a ameaça da idolatria. Netos que se tornam ídolos para os seus avós. Pais que se tornam ídolos para os filhos. E por isso essa vigilância se torna algo necessário para a gente. Esse cuidado. Temos essa tendência. Eu queria mostrar uma citação para vocês de um autor chamado Russell Moore. Ele tem um livro chamado A Família em Meio à Tormenta. Deixa eu ver se vai. Vai dar certo, Timóteo? Ok. Eu devo essa citação ao Iago Martins. Mas veja como é interessante. Isso, ótimo. Diz assim: boa parte do que acontece em nossas famílias permanece encoberto. Sejam os incômodos de conflitos emocionais, seja o trauma bem real de algum segredo familiar. Isso ocorre porque, em nossa cultura e em muitas outras, a família costuma ser uma arena para vencer e exibir. Nossa família espelha para o mundo exterior o tipo de pessoa que queremos que os outros pensem que somos. Se algo não vai bem em nossa família, temos medo de que as pessoas concluam que há alguma coisa terrivelmente errada conosco. Assim, a despeito do fato de que a família quase nos mata de susto às vezes, sorrimos enquanto enfrentamos a situação. Veja que interessante. A família costuma ser uma arena para vencer e exibir. E é aí que a questão da família e da idolatria, elas se tocam. Em miúdos aqui ele está dizendo, olha, nós queremos a nossa família muitas vezes para vencer e exibir. É como se fosse um troféu. Então é uma aparência. Então quando essa aparência ela está ameaçada ou arranhada, nós escondemos. Para preservarmos essa imagem do que é a família ideal. Então esse é ou não um risco. Quando nós olhamos para esse texto aqui, o nosso texto de Mateus, do capítulo 20, é interessante, porque há uma questão familiar envolvida aqui nesse texto. É claro que ela não é a lição principal, mas ela é interessante para nós. Eu espero que seja útil para os irmãos. Esse é o desejo do meu coração, que pela ação do Espírito Santo a gente consiga compreender. Veja, nós estamos aqui, eu escolhi falar sobre uma mulher e 2 filhos. Uma mulher pouco falada, né, que é a mãe de Tiago e João. Essa narrativa aqui, capítulo 20 de Mateus, a gente encontra ela replicada em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Trata sobre a mãe de 2 discípulos de Jesus. Ou seja, essa mulher é muito privilegiada. Ela teve o privilégio de ter 2 filhos nessa seleção de Jesus. Dos 12, 2 eram filhos dessa mulher, que por outro apanhado histórico, em comparação a outros textos, a gente consegue deduzir que aqui era uma mulher chamada Salomé. Provavelmente,
se trata da irmã de Maria. Não dá para se comprovar, mas com os textos a gente consegue ter uma ideia que talvez seja irmã de Maria. Sendo irmã de Maria, Tiago e João se tornariam o quê? Primos de Jesus. E eles chegam, ela chega para fazer um pedido para Jesus, quando de um momento muito crítico e especial. Esse paradoxo bíblico ele é cabível aqui. Crítico porque Jesus está saindo aqui de Jericó para Jerusalém, e vocês sabem o que ia acontecer com Jesus em Jerusalém? Ele ser crucificado, ele ser morto. Mas é um momento especial porque é ali onde Jesus Cristo ia levar a cabo todo o propósito de salvação. Portanto, eles estão nessa preparação. O texto anterior, imediatamente anterior, vai falar sobre essa predição de Jesus acerca da sua morte e ressurreição, e essa é a terceira vez que Jesus está falando em Mateus, Marcos também. Então é como se fosse a aula de revisão para o Enem. Eu falei da necessidade da minha morte, minha ressurreição. Ele fala, ele repete. Aqui ele está falando uma terceira vez. Mas vocês vão perceber que os discípulos não eram alunos tão atentos assim, mas o mestre é um professor paciente. Mas aqui vamos ver por parte desse texto de maneira muito simples, e aí eu vou fazer os alertas de idolatria, tá certo? Primeira coisa que a gente vê nesse texto, o caminho da exaltação. Essa mulher, como eu falei para vocês, já apresentando brevemente, se chama Salomé, e ela tem esses dois filhos, Tiago e João, chamados pelo Senhor, pescadores, estavam nesse grupo seleto, pessoas de muito destaque, né? Dentro do colégio apostólico, Tiago e João, eles aparecem nas músicas infantis, né? Aparecem várias narrativas, e ela tem aqui essa iniciativa de pedir algo a Jesus. E qual é o pedido? O pedido é muito, muito claro. Ela vai dizer: mestre, chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. E que favor foi esse? Jesus de pronto pergunta: o que é que você quer, mulher? Ela responde: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Pensando aqui nessa questão escatológica desse reino que eles criam. Eles têm ali ela tem esse interesse de pensar em colocar, em suplicar, em fazer um pedido a Jesus para que os seus filhos se colocassem um à direita e outro à sua esquerda. Quando a gente olha em Marcos, é um texto sinótico, né? Semelhante, né? Mateus e Marcos são textos semelhantes nesse sentido. Vai lá dizer que não foi a mãe de Tiago e João que fizeram a súplica, mas foram os próprios filhos. Mas dá uma tentativa, há uma tranquilidade para a gente harmonizar isso aqui. É o pedido feito diretamente pelos filhos em Marcos, pode ser interpretado como Marcos tendo a voz da mãe como uma porta-voz oficial, então ele omite, porque não é necessário. Ou então uma sequência narrativa normal, como se Salomé tivesse feito o pedido a Jesus, e depois Jesus olhasse para os discípulos, outros, e dissesse assim: é isso que vocês querem? É essa posição que vocês querem? E também tem outra questão cultural dentro do judaísmo, que certos pedidos eles não eram muito convenientes para os homens, então mulheres tinham essa primazia em pedir certas coisas e tinham essa possibilidade de receber. Imagina o apelo de uma mãe, hein? Mãe sabe pedir, não sabe? Mãe sabe pedir. No momento da dor, no momento da luta, mães estão sempre de joelhos, mães intercedem pelos filhos. Aqui é um ponto positivo, né? Interceder pelos filhos, pedir pelos filhos. Mas sabe que muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, não é? Não sabemos pedir da maneira correta. E aqui é um alerta de idolatria. Colocar a família em evidência. É o troféu, a família troféu. A família no lugar de destaque. Veja que o que acabara de ser dito aqui é que Jesus estava seguindo para Jerusalém. Um assunto primordial, né? Um assunto assim tão sério, tão importante, que dizia respeito ao destino eterno,
não só de João, de Tiago, não só da mãe deles, mas de todos os salvos, né? Mas aqui eles estão apegados a uma questão familiar. Eles estão preocupados com o destino da sua família. É claro que isso é uma tendência da gente, né? Pode estar um caos, o mundo pegando fogo, a gente olha, se minha família estiver bem, ok. O mundo pode se explodir, mas se os meus filhos estiverem bem, tá tudo certo. Se a minha casa estiver bem, tá tudo bem. Mas veja que isso pode esconder uma tendência idólatra no nosso coração. Às vezes isso acontece quando queremos destaque para os nossos filhos. Se os filhos estiverem numa apresentação na igreja ou na escola e os meninos estiverem na última fila, ele estava lá atrás. Ele não saiu nem na filmagem. Meu Deus, ele não deu nem para tirar a foto do menino. Quando a gente luta para que ele tenha um lugar de destaque. Veja, nosso desejo pelo poder, pelo prestígio, luta por posição. Então, isso pode acontecer, de fato, quando nessa tendência mundana de que nós nascemos para brilhar e os nossos filhos devem brilhar também, desde o berço a gente vai instruindo para que eles sejam vencedores. Eu não estou dizendo com isso que você não deve estimular o seu filho, vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Eu me lembro de uma mãe, e numa reunião da escola dizia, olha, minha filha quando está fazendo a tarefa de casa, eu coloco um cronômetro para ela, porque é isso que ela vai ter no Enem. Então ela já está treinando de casa. Então todas as vezes que tem a tarefa, eu já coloco o cronômetro. Tudo bem. Essa menina tinha 6 anos. Sabe? Às vezes nós também temos esse tipo de atitude, né? Você precisa ser instruído. É claro que você precisa instruir, você precisa estimular, mas eu não queria focar no comportamento. Eu não queria focar no comportamento. Ele pode nos falar alguma coisa, mas nem tanto. Mas na intenção do coração, é verdade. Na intenção do coração. O que é que nós queremos quando desejamos que os nossos filhos pleiteiem e tenham um lugar de posição? É o reino de Deus? É a glória de Deus? Amém. Precisamos sondar o nosso coração, mas será que não é a nossa glória? É porque é bom demais, né? Quando a gente recebe um elogio por causa dos filhos, é bom demais, a gente fica cheio de perna. Rapaz, que negócio bom. Mas você aprender que se isso não for para a glória de Deus, isso pode se tornar um ídolo para a gente. Ou então aquela questão da síndrome dos filhos perfeitos. Idealizamos filhos iguais a nós. Aí a gente não consegue alguma coisa, né? Na vida a gente não teve condição financeira, a gente não teve tempo, etc, etc. Às vezes um casamento frustrado. Aí a gente faz toda essa idealização para os filhos, né? Para que os filhos eles realizem, talvez às vezes o filho nem quer, mas há um estímulo tão grande dos pais porque o desejo é que o seu filho se torne a sua imagem, sua semelhança. Isso também é um problema. Aquela mistura de pressão, ansiedade e medo, para que os filhos se tornem crentes, sejam crentes. Eita, filho de pastor, né? De vez em quando alguém diz, eita, ser filho de pastor é difícil demais, né? E o povo vai dizendo, eita, esse aqui tem que ser pastor também. Eita, esse aqui tem que ser crente também. Ou comparar com o filho de fulano, né? Estamos o tempo todo com esse tipo de comparação, né? Às vezes isso pode falar alguma coisa sobre a realidade do nosso coração. Minha família deve ser igual à família X ou Y, e se ela não for, parece que isso é um fracasso. Ou minha família deve ser melhor do que a do outro, sabe? E às vezes o filho cresce nesse ambiente e a gente o distancia, mesmo sem perceber, do Evangelho. Às vezes as nossas orações, como eu falei ainda há pouco, são permeadas por esse sentimento, né?
Senhor, abençoa o meu filho. Para quê? Que ele passe na universidade. Para quê? Que ele tenha um bom emprego. Para quê? Sabe? Que ele tenha saúde. Para quê? Saúde também. Para que você quer que seu filho tenha saúde? É o cuidado que a gente precisa ter. Isso traz consequências sobre os filhos, sobre a gente também. Os filhos, por exemplo, podem querer buscar a Deus só por causa dos pais. Só para dar orgulho aos pais. Eu nem gosto muito desse negócio de igreja, né? Mas vai, não, isso vai agradar a mãe, isso vai agradar a painha. Aí vem para a igreja, você até se alegra, mas quem disse que o fato de vir para a igreja significa lá essas coisas? Você já teve aquele dia de vir para a igreja e sua cabeça está no mundo da lua? Ou às vezes há pessoas frequentando a igreja, mas que não nasceram de novo. É claro que é bom, é claro que é importante, a gente se alegra quando os filhos estão conosco. Mas, cuidado, filhos. Qual é a intenção sua quando vem à igreja ou quando demonstra algum sinal de espiritualidade? É para agradar seus pais, meramente? Para agradar o Pai que está no céu? Podemos colocar uma carga muito pesada sobre os nossos filhos também. Às vezes a pressão que pode ser alta demais. Eu não consigo ser crente como meu pai. Eu não consigo ser crente como mãe. Isso tem um lado bom, pelo menos você é crente. Mas às vezes a gente coloca um peso muito grande, é repreensão o tempo todo, é exortação o tempo todo, não é? É um peso, isso, a gente está muito inclinado a uma posição meramente estética, né? Da conversão ou do cristianismo, um legalismo, né? Faça isso, faça aquilo, e aquilo outro, isso tanto, tal. Mas calma. Isso pode trazer um peso tão grande. Eu não estou dizendo que você não deve instruir seus filhos. Estou dizendo que você não deve chamar os seus filhos para vir à igreja. Enquanto estiverem debaixo da sua autoridade, venha para a igreja. Tinha gente chorando em casa antes do culto. Né? Eu vim para a igreja, hoje é sábado, pai. Vem para a igreja. Mas sabe, mas onde está apontar para o evangelho em tudo isso? Os filhos, eles podem ficar desmotivados. E você, pai, pode estar despertando a ira do filho, desanimando. Essa é a linguagem de Colossenses. Você pode estar desanimando o seu filho com boa intenção, mas eu acho que você já percebeu que boa intenção não é suficiente. Porque Salomé estava cheio de boa intenção quando chegou para Jesus, não estava? Expressão de sabedoria. Qual a consequência sobre os pais? Um desgaste. Para que os filhos não se desviem. Porque se meu filho se desviar, eu me acabo. É claro, eu não quero que seu filho se desvie. Eu, claro, quero que meu filho seja um baixo, eu quero. Quem não quer? Mas essa é uma obra que pertence ao Espírito Santo, gente. Tem pai que fica decepcionado. Eu fracassei na criação do meu filho. Você é um fracasso mesmo. Eu sou um fracasso. Para ficar melhor, né? Se há alguma coisa boa, se seu filho se converteu, se seu filho cresceu na fé, não foi por causa de você não, meu filho. Deus, pela sua misericórdia, pode ter lhe usado. Mas é pela graça e pela misericórdia de Deus. Se a salvação não pertence a você, por que você fica tão aperreado assim, como se dependesse? Pais que ficam decepcionados com os filhos, porque não conseguem ver sinais de fé neles. Só falta colocar o menino para fora de casa. Ame. Cuide, isso é o evangelho, né? Esse é o evangelho. Mas veja, esse é o primeiro sinal de idolatria. Vamos continuar. Há esse pedido. Agora vem a resposta de Jesus e a confrontação. Jesus, de maneira tão graciosa, podia ter logo chegado exortando assim, vocês estão pensando nisso. Peraí, vou demitir. Vou escalar outros na lista aqui. Deixa eu ver a lista de espera. Tiago e João vão catar coquinho, não, vão pescar lá. Ainda tem vagas. Volte lá para o comércio de vocês. Mas o que é que Jesus faz? Por isso que eu amo esse Jesus. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. É uma confrontação. E ele diz, vocês podem beber do cálice que eu bebo, que eu estou para beber? Eles responderam o quê? Podemos.
Porque às vezes a gente está disposto a tudo. Se é para ter poder, eu bebo até o cálice. Isso é uma filosofia mundana tenebrosa, né? Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que o meu filho brilhe. Eu estou disposto a pagar qualquer preço para que a minha família apareça. Veja que tentação. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu estou para beber? Sabe que cálice é esse? O cálice tem vários significados na Bíblia, mas esse em especial, dentro do contexto, significa o cálice da ira de Deus. Marcos, lá no capítulo 10, vai falar sobre o batismo, que eu estou para ser batizado, ou ser submergido. Ou seja, experimentar dessa dor, experimentar desse preço que eu estou para pagar por causa do pecado. Vocês estão dispostos? Isso mostra que eles não estavam prontos para o Enem. Eles definitivamente não estavam entendendo ainda a mensagem da cruz, a importância do Evangelho. Mas eles estão dizendo, eu estou disposto. Será? Aí Jesus vai dizer para eles, vocês vão beber esse cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Algumas informações aqui. Eles estavam para beber esse cálice. Claro que esse cálice não era o cálice da ira de Deus. Esse cálice foi bebido pelo próprio Senhor Jesus. Mas no tange a participação nos sofrimentos de Cristo, isso é verdade. Tiago, ele foi martirizado. Atos capítulo 12, versículo 2, a gente vai ver sob o domínio, o governo de Herodes Antipas. Primeiro, foi decapitado. Sabe quem é esse João? Vocês sabem? Na velhice, na ilha de Patmos, exilado, por causa do nome de Jesus. Eles iam cumprir, mas eles estavam na escola da fé, né? Que nem a gente. A gente olha para os filhos como se a gente fosse, né, tão espirituais. Estamos na escola da fé também. Está todo mundo crescendo aqui. A própria Salomé, talvez, se ainda viva, viu ainda a morte do seu filho. Participando aqui dessa missão preciosa, desse privilégio que Jesus estava concedendo a eles. Eu fico pensando, aí, se você soubesse que o preço do seu filho seguir a Cristo seria morrer num campo missionário. E aí? Vai lá, Ian, Deus te abençoe, meu filho. Pai, mãe, não volto mais não. Vá na benção. Heitor, vamos embora, pai. Campo missionário. Vai para onde, meu filho? Diga o país mais perseguido aí, pastor. Coreia do Norte. Eita, pastor, logo Coreia do Norte. Heitor tem um oi meio puxadinho assim, não sei, mas o cabelo denuncia. Coreia do Norte. Eita. Vai, filho, para a Coreia do Norte? Vai não. Aí Deus pode converter um missionário essa noite. Mas e aí, irmão? Se esse fosse o preço. Deixa eu dizer para você, esse é o preço. É morrer. É morrer. É morrer para o próprio eu. É morrer para as suas próprias vontades. E muitas vezes a gente está criando os filhos para que eles vivam, né? Vivam no sentido mais mundano. E não entendemos que nós estamos pregando sobre o Evangelho que justamente fala sobre crucificação. Vocês vão beber esse cálice. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. É como se Jesus não tivesse essa prerrogativa, ou pelo menos não tivesse se valido dela, né? Porque Jesus, como Deus, né? A gente fica imaginando, mas por quê? Existe uma coisa chamada economia da Trindade, que são atribuições diferentes que eles mesmos acordaram, né? De funções.
dentro do plano de salvação. O que é isso, pastor? Está confuso demais. Vamos lá. Imagina aí uma empresa que ela tem dois líderes, dois funcionários com a mesma autoridade. Aí, de repente, alguém chega para um cooperador e precisa de algo, de uma liberação. Aí fala com um dono, aí um dono diz assim, fale com fulano, fale com outro dono. Esse aqui tem, mas eles acordaram em quê? Que o outro, ele cuidasse dessas coisas. Né? Então, Jesus se submete aqui nessa questão. Então, por isso que ele vai dizer, isso está preparado por meu Pai. Eu vim aqui para pagar o preço. Eu vim garantir um lugar para vocês, mas a ordem lá é com meu Pai. Qual o alerta de idolatria aqui? A idolatria, ela quer se esquivar do sofrimento. E aqui eu já estou tratando com vocês, na verdade, né? Mas veja, a mãe de Tiago e João vislumbravam a glória sem a cruz. Tiago e João também. Na verdade, todos os discípulos, a gente vai ver daqui a pouco. Essa é uma visão distorcida do Evangelho. Uma visão triunfalista, prendeu aqui, triunfalista e prejudicial. Mas sabe, isso pode mostrar que, enquanto pais, nós não queremos que os nossos filhos sofram. E, de fato, nós não queremos, né? Estou dizendo assim, eu quero que meu filho sofra. Eita, eu tenho um prazer no sofrimento do meu filho. Mas o sofrimento, ele é... Eu vou usar esse termo, ele é inevitável, né, nesse mundo quebrado. Nossos filhos vão sofrer. Nós vamos sofrer também, sabe? O nosso desejo é para que os nossos filhos não sofram por causa do pecado. Fica olhando, que ele não sofra tanto por causa do pecado. Sofra por causa da cruz, né? Sofra por causa do Evangelho, mas inevitavelmente, certamente vai sofrer também por causa do pecado. Veja que quando pensamos em Abraão, quando ele leva o seu filho Isaque, né, para ser o quê? Sacrificado. Eita, é o caminho do sofrimento ali, né? Aquele filho da promessa. Que é bênção, ia ser bênção para as nações. E de repente ele se depara no momento em que ele é chamado por Deus a oferecer o seu filho, então ele vai sem saber do desfecho da história. Hoje é muito cômodo para a gente, né, falar sobre isso, mas imagine a garganta seca de Abraão, caminhando com o seu filho Isaque, levando para seu sacrifício, o holocausto, ali tudo preparado. Mas Abraão, ele não retrocede. Na verdade, ele acorda logo cedo e vai. Chama o filho e vai. É bom acordar o filho logo cedo e levar para o Enem. É bom acordar o filho logo cedo e levar para uma nomeação, né? É bom acordar o filho logo cedo e levar para o casamento. Se bem que o casamento é à tarde, né? Às vezes. Vai levar para sacrificar, né? Poxa vida. E se Isaac tivesse morrido, hein? Não era esse o propósito, obviamente. Não sejam tão exigentes aqui na exegese. Mas se Isaac tivesse morrido, um pedaço de Abraão tinha morrido também, não era? Eu morri também. Não obstante, ele leva o seu filho. E se ele não tivesse levado o filho, hein? Aquele filho ia se voltar contra ele. Não que Isaac fosse o inimigo de Abraão, mas Isaac iria se interpor entre ele e Deus. Ele teria sido um obstáculo, e todas as vezes que ele olhasse para o filho, ia pensar, eu amo mais Isaac do que meu Deus. Isso é uma luta muito grande, não é? Essa flecha que pode se voltar contra a gente, pode fazer o nosso coração sangrar. É por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração. Esse é um sofrimento e é. Tem uma história de um jornalista, ele está vivo, chamado Marcelo Rubens Paiva. Ele tem um livro chamado
Feliz Ano Velho. Ele sofreu um acidente lá na década de 70, 80, acho que década de 70, jovem, 20 anos, na universidade, cheio de vida. Ele vai dar um mergulho lá, sai com os colegas de faculdade e tal, dá um mergulho lá num rio. Ele acaba tendo uma fratura muito séria. Durante um período ele fica tetraplégico, mas finalmente ele fica paraplégico. Ele recupera os movimentos dos braços. E na sua narrativa, ele diz que os pais sempre tentaram blindá-lo de sofrimentos. Ele recorda um fato interessante, que é de um filho, um tio que estava com câncer em estado terminal. Mas ninguém chegava para o menino para dizer nada. Não, seu tio está doente, não sei o que, tal. E ele ficava só vendo o ambiente, aquele tumulto crescendo, mas ninguém dizia nada. Ele não viu o tio debilitado. E ele fala, um incrédulo, como isso foi ruim para ele. Ele diz, meus pais quiseram me criar num ambiente onde não havia sofrimento. E às vezes nós queremos blindar, proteger. Protege o filho do sofrimento. Eita, teve um negócio na escola, eu vou lá. Não estou falando de coisas graves, né? Mas qualquer besteirinha a gente está lá. Tentando olha a temperatura aqui do café para não queimar a língua do menino. Sabe, tem uma poeirinha no... Considere que é um pai falando, a mãe deve ser mais cuidadosa com isso. Mas isso pode esconder essa tendência nossa de super proteger os filhos, né? Essa tendência à super proteção. Mas Deus pode permitir sofrimentos para a vida dos nossos, não é? Às vezes eu levo Heitor para um velório e é uma escola extraordinária. Levo ele para o velório. Explico a ele sobre a morte. O sofrimento, foi visitar a minha avó no leito. Nem podia entrar, eu pedi permissão ao assistente social para Heitor entrar. Minha avó num estado bem crítico, mas ele entrou. E é importante a gente falar sobre o sofrimento, pensar sobre o sofrimento. Uma asma na infância. Seu filho, você sofreu muito com a asma do seu filho, indo para o hospital. Você pode pensar, de que maneira Deus vai usar essa asma na vida do meu filho? De que maneira Deus pode usar essa asma na minha vida enquanto pai? Ou na minha vida enquanto mãe? O fim de um namoro, de um adolescente, como é que Deus pode usar esse sofrimento na vida do seu filho, da sua filha, para o próprio bem dela? Quantas coisas a gente pode aprender? A demissão do filho na empresa. Como Deus pode usar, se utilizar, se apropriar desse sofrimento para o benefício dele? Mostrando que Cristo é o mais importante. Não um relacionamento. Não é emprego. Deus usa a doença para nos tornar dependentes dele. E finalmente porque o sofrimento me leva para a cruz. Eis aí, filho, quer sofrer. Deus vivo se fez homem e habitou entre nós, filho. Jesus morreu porque papai é um idólatra. Filho, Jesus morreu porque você é um idólatra, filho. Essa é a mensagem. Cristo morreu por pecadores, dos quais eu sou o principal. Não queremos o sofrimento nesses termos? Como? Como não? E finalmente tem um caminho da humilhação. Olha o que diz o versículo 24, eles ficam indignados, né? Os 10 ficaram indignados. As intenções deles aqui, sei não, é bem duvidoso. Não sei se eles queriam a mesma posição, né? De Tiago e João. Você está pedindo esse lugar, essa tua mãe se mete em tudo, viu? Não. Sei não, mas vamos lá. Jesus se apropria dessa fraqueza e vai ter lição para todo mundo agora. Isso que ele diz no verso 26. Então Jesus, chamando-os, disse: vocês sabem o que é que acontece lá fora, né? Os governadores, os maiorais,
eles têm domínio, eles exercem autoridade. Vocês sabem, né? Isso faz o olho de vocês, os olhos de vocês brilharem, né? Essas coisas. Vocês queriam que eu fosse assim também, né? Vocês queriam que eu fosse lá, fosse imperador. Vocês queriam isso, não era? Vocês queriam fazer parte do primeiro escalão do meu governo. Vocês queriam isso, né? Não é assim. E aqui ele vai nos ensinar o princípio do reino, a pirâmide invertida, o reino que subverte as ordens, né? Quem quer ser o primeiro, seja servo. Quem quiser tornar-se grande entre vós, deve servir. Acho que eles ficaram malucos com essa ideia. Eles eram triunfalistas, eles queriam esse domínio. Era uma promessa mal compreendida do judaísmo, né? Desse governo para aqui, agora, imediato. João Batista sofre quando ele está preso, porque ele está vendo Jesus curando, Jesus libertando, está tudo uma bênção, mas cadê o julgamento? Que Jesus manso é esse? Eu estou aqui sofrendo. Essa é uma deturpação, um entendimento do Evangelho, né? Mas eles querem. E Jesus ele vem trazer a principal lição e a base do seu ministério, do cumprimento. Olhem para mim, tal como filho do homem. Tal como filho do homem. Esse é o ensino. Nós queremos ensinar. Tal como o papai, tal como a mamãe, ou tal como o mundo. Mas primeiramente, tal como o filho do homem. E ele está se colocando como exemplo. E ele diz, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o evangelho que confronta a idolatria. Não há alerta de idolatria aqui não, mas a solução para a nossa idolatria. O sacrifício de Cristo vem em resposta justamente ao nosso fracasso, aos nossos pecados. Trocamos a glória de Deus pelas coisas de Deus, sem dar graças a Deus. Foi isso no Jardim do Éden. Queríamos ser iguais a Deus. A gente só precisava servir. Desde então, tudo que nós criamos, todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que nós alimentamos, podem se tornar perigo para nós, morte. Mas o Evangelho, ele nos liberta da idolatria, irmãos. Nos liberta. Jesus veio justamente para pagar esse preço, por causa da nossa idolatria. E agora ele me liberta da idolatria do meu eu. Eu sou pautado pelo meu desempenho familiar. Essa é minha identidade. Não. Você não vai ser o melhor pai do mundo. Você não vai ser a melhor mãe do mundo. Você não vai ser o melhor filho do mundo, até mesmo porque o melhor filho do mundo já veio, né? Você não vai ser. Talvez pelo seu muito esforço, você pode ensinar o seu filho a não faça isso, não faça aquilo. Ele pode ser um mini crente, ou alguém com bons costumes, mas é mais do que isso. Você não precisa viver à sombra da sua paternidade ou da sua maternidade, dos seus fracassos ou das suas conquistas, de exibir troféu ou esconder as mazelas. Você não precisa viver à sombra disso. Essa não é a sua identidade. Eu não nasci para ser pai, eu nasci para ser servo do Senhor. Essa é a minha identidade. Você não nasceu primeiramente para ser mãe, você nasceu para ser serva do Senhor, do Deus vivo. Essa é a sua identidade. Com fracassos e com conquistas, ou seja lá como for, você é do Senhor. Agora eu posso escancarar a minha necessidade da cruz.
A família não é uma arena para exibir nossas vitórias. Aí eu vou usar um termo de Paul Tripp, que ele diz assim, mas ela é uma oficina da graça. Ele usa isso para relacionamentos, mas serve aqui para a oficina da graça, que expõe nossa necessidade gritante da cruz de Cristo. Eu não preciso me envergonhar por causa das fraquezas, por causa das decepções. Eu não preciso viver à margem do cristianismo. Nós somos assim, né? Aqueles bem-sucedidos na família, eles vivem, né, em destaque. Aqueles que foram um fracasso, eles são um subgrupo dentro da igreja, né? Ah, não é assim. É claro que tem pré-requisitos, por exemplo, para a diaconia, para o presbiterato, né, para o pastorado, mas não de perfeição. Não de perfeição. Não vivemos num mundo de faz de contas. Nem colocamos nossa família nos holofotes, mas nos humilhamos diante do Senhor, expondo a Ele nossas fraquezas. Deus nos deu uma família para mostrar os nossos fracassos e para nos apontar a solução, que é o próprio Cristo redimido. Essa é a solução. Livre-se do desempenho. Estamos o tempo todo, será que eu estou sendo bom ou não? O filho, será que eu estou sendo bom ou não? Não é desempenho, é graça sobre graça. Graça sobre graça. E quando eu entendo o Evangelho, eu posso servir a minha família sem ser governado por ela. Você pode. Sirva a sua família sem ser governado por ela. No sentido dela dominar o seu coração, tá bom? Você também pode ensinar seus filhos a servir nesse mundo, servir a Deus no mundo, sem que ele tema perder o seu espaço ou o seu lugar. Filho, vai, para a glória de Deus, na dependência do Senhor, sendo um instrumento nas mãos do Redentor. Filho, pode servir, não tenha medo de perder sua posição, porque o Pai já escolheu sua posição. Está lá no céu, na glória. E aqui o privilégio de servir a esse Deus que em Cristo se entregou por nós. Não é desempenho, eu quero ler um último texto com vocês, meus irmãos. Está lá em 2 Samuel 23. Esse texto aqui, ele quebra a gente. Desempenho. Essas são as últimas palavras de um homem que foi um fracasso como pai. Ele viu adultério. Na verdade, ele foi um adúltero. Ele viu violência entre seus filhos. Faltou governo dele. Faltou liderança. Ele viu escândalos sexuais dentro da sua casa. Ele está terminando sua vida. Se fosse você, quais seriam as suas últimas palavras? O que você pediria para ser escrito em seu epitáfio? 2 Samuel 23. Pode colocar aí, por favor? Versículos de 1 ao 5. Diz assim. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Diz o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã, quando sai o sol. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. São essas as palavras, não de um pai que fracassou, mas de um servo que em suas fraquezas não se valeu do seu desempenho,
mas da graça desse Deus maravilhoso, que sabia que, a despeito, apesar das suas fraquezas, ele diz: eu vou descansar daqui a pouco, mas logo virá aquele que se assentará no trono para todo sempre. É por causa dele que até uma família fracassada como a minha encontra redenção. É por causa dele que até um pai fracassado como eu encontra redenção. É por causa de Jesus. Você pode descansar nisso. Você pode confiar nisso. Você pode descansar o seu coração no Evangelho. Que Deus nos ajude, meus irmãos.